Rede. História de hoje: o sim que transforma vidas. Enquanto o dia começa, jovens se reúnem para orar, estudar a palavra e se preparar para a missão. Movidos pela fé e pelo desejo de servir, eles dedicam tempo, coração e propósito à comportagem. A obra que há gerações leva esperança e transformação a milhares de vidas. Agora, 3 deles compartilham seus testemunhos e mostram na prática como um simples sim para Deus pode mudar histórias, abrir caminhos e transformar destinos. Eu acho que eu não aceitei. Eu demorei um pouco para aceitar, mas foi um chamado de Deus. Eu fiz um jejum de 30 dias, então eu acredito que foi um chamado para aceitar e não é um desafio. Acredito que é mais um desafio. É um relacionamento com Cristo todos os dias. Foi um chamado especial. E sabia que o trabalho da comportagem, ele ia realmente me fazer levar as mensagens para as pessoas que não conhecem a verdade. E até minha família mesmo, levar a mensagem para minha família, para que eles conheçam realmente a verdade, né? A comportagem me chamou a atenção, porque eu falei, eu vou poder aprender mais, então eu vou ter mais bagagem, mais conhecimento, vai ser um diferencial para mim. Eu apresento de uma forma bonita. Acredito que toda vez que eu saio daqui dessa casa, eu tenho que mostrar para as pessoas o Jesus que eu conheço, o amor do Jesus que eu conheço. Então, eu quero mostrar para as pessoas, para que nos fim dos tempos elas tenham uma esperança, igual a esperança que eu tive quando eu precisei. As literaturas, elas são o mensageiro silencioso, né? E a verdade e a esperança que eu apresento para as pessoas, que eu apresentaria da forma correta, seria: se tá no foco, se tá querendo ir em missão, entra pra comportagem, que é maravilhoso, é uma esperança mesmo no seu próprio coração. E você é escolhido, né, a dedo, né, por Deus para levar essa mensagem. E eu sou muito grato de ter sido escolhido por Deus para levar essa mensagem para as pessoas. Eu procuro ser simpática, empática. Simpática para ter a abertura da pessoa, para a pessoa ser receptiva, né, para ela poder abrir um espaço e me dar atenção para eu falar para ela. Eu procuro ser empática me colocando no lugar da pessoa. Então, ela me conta todos os relatos, então as experiências de vida, eu tento entender a história dela e eu tento ajudá-la com o conhecimento, com as literaturas, mas principalmente empatia. Eu tento ter empatia e me colocar no lugar dela, sentir, né, muitas vezes as dificuldades que ela tem. Eu enxergo a mão de Deus o tempo todo, não tem um momento que eu não veja o quão maravilhoso Ele é. Em um episódio específico, eu passei o dia inteiro batendo em várias portas e nenhuma me atendia. Então eu estava cansada fisicamente, cansada mentalmente, mas teve uma última casa que eu cheguei no portão e a dona Ana me recebeu. Ela me recebeu, recebeu a minha amiga Erika, que estava do outro lado da rua. Quando nós entramos, cansadas daquele dia, parecia que eu estava conversando com Jesus. Ela falou o nome dos meus familiares, ela falou o nome do meu namorado sem conhecer, sem saber. Eu senti que eu estava conversando com Jesus. E ali, ela confirmou o meu chamado e disse que eu podia ir quanto eu quisesse. Que estava longe, mas eu ia alcançar o lado de Cristo. Seria no campo de batalha, quando a gente sai. Não é fácil, a gente recebe muitos nãos, né? Muitos banhos de água fria, mas Deus sempre tá ali com a mão, né? E ele te mostra, né, que tem vezes que nós dá uma oferta, dá 3, dá 4, dá 5, dá 6, nós fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Rapaz, tá difícil. E Deus fala, o Espírito Santo fala no seu ouvido. E dá para perceber que é Deus, né, mesmo falando com a gente. Ele fala, meu filho, eu que tô no controle, bate naquela casa que lá tem alguém que vai receber você. A gente bate lá e através que nós entra naquela casa, a gente consegue apresentar a literatura, as famílias acabam adquirindo, né, e a gente costuma falar que é a vinda do anjo, né, e a gente consegue evangelizar e apresentar a verdade, né.
minha vida e eu encontro que seja da vontade de Deus que eu vou encontrar essas pessoas no céu. Muitas vezes eu passo e as pessoas me conhecem muito pouco e elas já sorriem para mim: oi moça, você aqui de novo. Então eu sinto a mão de Deus nisso, no cuidado, nos pequenos detalhes Deus cuidando. Acho que o tamanho do meu sonho não pode ser mensurado, ele é muito grande. Como eu já repeti várias vezes, é mais do que um sonho, é um chamado. Nasceu primeiro o sonho no coração de Deus, depois se tornou meu sonho. Então, é mais do que eu poderia colocar em palavras. Seria Deus me capacitando para levar a verdade para a minha família. Eles estão em Embu, né? Uma cidade um pouco distante. Meus irmãos, né? E Deus está me capacitando para levar a verdade, não só para minha família, mas, assim, seja da vontade de Deus, o tanto de família que eu alcançar, né? De fazer a obra de Deus e ajudar pessoas. O sonho que eu tenho é seguir com os projetos, né, na área social, principalmente de educação, na área de educação, porque nós precisamos, né, educar as pessoas. Então eu gosto muito desse projeto. Então eu tenho esse sonho de ter aprendizagem, de ter conhecimento, adquirir conhecimento na comportagem e poder levar isso para mais pessoas. O livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 1, nos conta sobre o movimento do Espírito Santo na Terra, onde milhares e milhares de pessoas serão convertidas em apenas um dia. E ao essas pessoas serem convertidas, o livro Comportor Evangelista, da autora Ellen White, nos retrata que muitas e muitas dessas pessoas serão convertidas através da nossa literatura. Hoje, comportores evangelistas vão de casa em casa, de empresa em empresa, deixando a literatura. Mas nós sabemos que no momento que o Espírito Santo se mover sobre a terra, as pessoas buscarão a literatura. E muitos atribuirão o seu momento, a sua conversão, à leitura das nossas escrituras. A cada férias, os jovens comportores batem de porta em porta, de casa em casa, e eles vão evangelizando, deixando a palavra de Deus. Esses livros serão buscados no último momento da história desse mundo. E eu quero dizer que você também pode ser um comportor evangelista. Seja nas férias como estudante, ou seja como efetivo. Deus estendeu a mão sobre esse povo e hoje te chama para também fazer parte desse ministério.